Olá, povo! Me chamo Rafaela. Eu vim aqui trazer um trabalho proposto, pelo nosso coordenador e professor, Matheus. Ele quis unir, no caso, trazer, a informação, a educação para os meios de redes sociais, para unir com a tecnologia, tá bom? Aqui nesse ambiente virtual. E aí a gente está estudando o livro Metodologias Ativas, tá bom? E o nosso grupo ficou com o tema Salas Sem Paredes. O conteúdo desse livro ele vem trazer um pouco que a gente tem muito enraizado ainda, o ensino tradicional, mas que ele já tem ficado muito para trás, e muitas escolas, muitas instituições têm optado pela teoria construtivista, onde o professor é um mediador, ele não é o detentor do conhecimento, até porque no livro mesmo fala sobre isso, que com o aumento da tecnologia, a informação ela chega muito mais rápido, nas pessoas. Ela não está somente nos livros didáticos. Então, o aluno ele chega na sala de aula já com muitas informações, já com os seus conhecimentos já estabelecidos, ou pré-estabelecidos. Então, dentro da atualidade, essas teorias que faz com que o aluno seja autônomo, ela tem ganhado lugar, Então, dentro dessa metodologia, a prova não é o foco. Então, o foco é mesmo a aprendizagem e não a aprendizagem por memorização. A aprendizagem como um conhecimento construído mesmo. Mesmo que o professor ele gaste tempo ali planejando a aula, se esforçando, e a gente reconhece que exige muito esforço mesmo, para poder planejar uma aula. Mesmo assim, apenas pegar esse conjunto de informações e colocar para que os alunos memorizem não é algo significativo, Então, acaba que os alunos aprendem, porque precisam aprender para poder passar na prova e ter uma nota para conseguir, concluir, ali o ano, que eles estão passando por ele, Informação. Mas é um conteúdo que acaba sendo sem significado, para ele. Mas, Rafa, o que seria um conteúdo significativo? O conteúdo significativo é aquele que traz ligação à nossa estrutura cognitiva. Ou seja, a nossa estrutura cognitiva ela está ali formada pelos nossos conhecimentos, aqueles que a gente construiu ao longo do tempo. Então, pegar essa estrutura cognitiva, que está, no caso ali, com os nossos conhecimentos, aquilo que faz sentido pra gente, no caso dos adolescentes, talvez, uma série, jogos, aquilo que eles gostam, que faz sentido para eles naquele momento, e criar uma ligação com o conteúdo curricular. Então, nós trazemos esse conhecimento dentro do nosso cotidiano, dentro de informações que nós recebemos o tempo todo, ideias que nós temos. Então, trazer saber aquilo que o seu aluno gosta, aquilo que ele assiste com mais frequência. Claro que
porque cada aluno é individual, né? Cada um vai gostar de uma coisa ou de outra, mas eles têm algo em comum, sempre eles têm algo em comum, né? Principalmente por serem da mesma faixa etária, né? De idade. Então, a gente traz esse conhecimento assimilado, né? Que é essa conexão entre aquilo que eles trazem com aquilo que nós vamos dar. Então, Ausubel é um teórico, psicólogo, também foi professor em umas universidades. Ele traz a TAS, né? Que é uma sigla que significa Teoria da Aprendizagem Significativa. Existe uma frase dele que diz assim: descubra aquilo que o aluno sabe e a partir daí ensine-o. Então é sobre isso, né? Essa questão de você saber, você conhecer o seu aluno e conseguir assimilar, né? Fazer essa ligação desse conhecimento que já existe ali com o conhecimento curricular, aquele que você está trazendo para a sala de aula. E se você pega uma estrutura cognitiva e que já tem um conhecimento e entrelaça outro conhecimento ali, você cria um saber concreto, porque ele não vai estar aprendendo a partir de memorização. Ele realmente aprendeu, ele realmente estabeleceu ali aquele conhecimento concreto, né? Porque teve significado para ele. Então, o conteúdo do livro, ele também vem trazer, ele fala um pouco sobre a MFI, Presidente Campos Sales, que é uma escola do estado de São Paulo, né? Ela traz essa teoria, né, da aprendizagem significativa com os alunos. Eles trabalham muito tecnologia, eles trabalham com roteiro de estudos onde o aluno é protagonista, né? Mas, gente, o aluno ser protagonista não quer dizer que vai virar uma bagunça, né? Só o aluno que manda e tal. Não é isso que acontece, tá? Na verdade, é mesmo essa questão de você pegar um aluno e fazer com que ele seja autônomo, né? Que ele tenha a responsabilidade ali dentro dos saberes que ele vai construir. E é importante a gente destacar que as tecnologias, elas ajudam, porém ela também precisa ter um objetivo pedagógico mesmo, entendeu? Não é simplesmente a gente usar a tecnologia. Por exemplo, nesse ambiente virtual, a gente está usando a tecnologia, mas para quê? Para desenvolver ali, aqui, esse conhecimento sobre essa metodologia ativa, né? E agora, a gente vai trazer para vocês 2 ideias sobre como trabalhar os conteúdos de sala de aula em um ambiente que não é uma sala de aula fechada, uma sala de aula sem paredes. O primeiro plano de aula que a gente trouxe a gente colocou a educação infantil, né, como direção, né, então vai ser direcionado para a educação infantil, crianças entre 4 a 6 anos de idade. No caso, 3 a 5, né? É porque às vezes acaba pegando algumas crianças que ainda estão com 6 anos, né? Então, basicamente assim, essa faixa etária. Então, a gente pegou um plano de aula que usa linguagem e narrativa. E aí, o tema desse plano vai ser histórias no quintal. Ou histórias ao ar livre, né? Pode ser um nome assim. O objetivo vai ser estimular a oralidade e a narrativa, a imaginação e a criatividade dessas crianças. E aí, na prática, a gente pega as crianças, colocam sentadas em roda, né?
num ambiente assim, pode ser num parque. Existem algumas escolas que têm, né, um ambiente assim com gramas, ou qualquer ambiente assim que for ao ar livre, né? Cada criança escolhe um objeto da natureza, então pode ser uma pedra, uma folha, e aí essa criança, ela vai ter que criar uma história curta, né? Por exemplo, era uma vez uma folha, né? Que caiu da árvore e aí encontrou o seu caminho, e etc, etc. No final, a criança vai desenhar essa história da forma que ela imagina que é, né? Um outro plano de aula seria envolver ciências e observação. Então, a gente pega um tema, né? Pode colocar como tema Exploradores da Vida Pequena. E aí o objetivo vai ser observar os seres vivos e diferenciar elementos naturais de artificiais. Então, na prática, cada criança leva um caderno, um lápis de colorir, né? E a gente vai caminhar por um espaço, vai fazer uma caminhada por um espaço da escola, ao ar livre. Se possível, né? Ser uma saída mesmo com as crianças. Para um parque, onde elas consigam classificar os seres vivos e não vivos, né? O que é pedra, o que é brinquedo, o que está vivo, o que não está vivo. E então, eles vão fazer um registro, né, no caderno, e a gente pode ter esse caderno como caderno de explorar, o caderno dos exploradores, né? E a gente traz como resultado um mural coletivo do que encontramos na natureza. E eles mesmos vão fazer este mural, né, com as atividades de cada um deles, tá bom? Então, espero que esses 2 planos de aula tenham ajudado para que vocês consigam fazer esse momento riquíssimo de aprendizagem significativa com as crianças, tá bom? Lembrando que não necessariamente só com as crianças, tá, gente? Isso abrange toda a área da educação.